Gente, repercutindo um pouco o encontro do ex-presidente Lula com alguns jornalistas e influenciadores digitais. Pela primeira vez, o ex-presidente se manifestou sobre o caso do deputado Daniel Silveira, né, Vini? Estava sendo muito cobrado por isso, né? Esse silêncio do Lula estava incomodando a própria esquerda, né, Paulo Matias? Por que ele não se posicionava? Por que ele não se manifestava? Será que ele discordava da decisão do STF? Será que Lula já está pensando em dar algum induto para alguém caso vença a eleição para a presidência da República? Mas ontem ele falou sobre o assunto e chamou o presidente Jair Bolsonaro de estúpido por ter dado este induto a Daniel Silveira. Vamos ver. Por isso é que eu acho que o Bolsonaro foi estúpido quando fez, sabe, essa decisão que ele tomou, essa graça que ele fez. Sabe, porque ele acha que é graça mesmo, sabe? Não graça no sentido do benefício jurídico, mas a graça do ponto de vista de sorrir, tá? Eu acho que ele foi medíocre, apesar, sabe, que essa é uma discussão que eu nem comentei nada, porque tudo o que ele queria era o que aconteceu. Ele abafou o carnaval. Ele fez isso na quinta-feira, ficou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, no auge do noticiário. Tá aí, Paulo. Então, segundo o ex-presidente Lula, ele não comentou sobre o assunto, que ele não queria dar mais atenção ainda para o tema, já que ele considera que o Bolsonaro fez isso justamente para tomar o noticiário aí, e segundo, nas palavras do ex-presidente Lula, abafar o carnaval. Muito bem, Vini. Guga Noblat tem estratégia nisso que o Bolsonaro fez ou não? Olha, no que o Bolsonaro fez é uma grande estratégia de confronto contra outra instituição. Ele quer, de fato, incitar os bolsonaristas a se voltarem contra o STF, contra os juízes do STF. E o Lula demorou demais para falar, foi muito cobrado, diziam que ele estava demorando porque ele havia evitado a deportação, a extradição de Cesare Battisti, o italiano acusado de terrorismo na Itália, e por conta disso não é exatamente o mesmo tipo de processo judicial, mas claro, como é parecido, talvez o Lula tenha demorado por conta disso. Hoje o Lula, inclusive, se arrepende, né? Já faz um tempo que ele diz publicamente que deveria ter extraditado o César. Ele se arrependeu, já faz tempo disso. Agora, não sei se foi por isso ou não, acho que Lula demorou demais e ele deveria ter sido mais enfático. Ele deveria ter ido realmente para o que interessa, que é mostrar que Bolsonaro não é só uma piadinha que ele está fazendo. Do jeito que o Lula falou, parece que foi só uma lacração do Bolsonaro. O Bolsonaro, de fato, está criando uma tensão entre poderes, porque o Bolsonaro sabe que tem uma grande chance de perder a eleição. E perdendo, ele vai criar aquela narrativa de que houve fraude, de que as urnas são fraudadas e de que o STF e o TSE estão contra eles. Então ele precisa criar animosidade contra os ministros e é o que ele está fazendo. Essa é a estratégia de um golpista. Guga, eu vou ser sincero aqui. Eu senti uma invejinha do Lula quando ele fala que o Bolsonaro abafou o carnaval e ficou no noticiário quinta, sexta, sábado e domingo. Você não sentiu? É uma pitada. Pode ser, mas é um tema... Quer permanecer no noticiário. O Bolsonaro, por um lado, ele está conseguindo fazer com que a plateia dele se incite, fique excitadinha. Porém, quem não é bolsonarista não está gostando dessa história. Quem é direita democrática, quem é esquerda e não se decidiu ainda, está vendo que o Bolsonaro realmente é alguém que ameaça a democracia. Mas há realmente informações, Paulo, de que o Lula, durante a campanha, ele pretende evitar que o Bolsonaro paute as notícias, né? Então, talvez isso tenha sido um incômodo dele. O presidente não pode pautar notícias. Na campanha, porque na pré-campanha... Pelo amor de Deus. Eu acho bem difícil. O presidente não vai pautar o noticiário. Bolsonaro foi estúpido. Não, olha, realmente o Brasil é uma piada, Paulo Matias. É uma piada, porque o Lula chamaram o Bolsonaro de não só de estúpido, chamou de medíocre e mentiroso também. Quem é Lula para falar de alguém? Quem é Lula para apontar o dedo na cara de alguém? Lula não passa de um ladrão. Um ladrão, financiador de ditaduras. Ele quer voltar ao poder para roubar o povo brasileiro de novo, para transformar isso aqui numa Venezuela da vida. Ele não tem moral nenhuma. Não é porque seus parceiros aí, seus amiguinhos do crime, soltaram ele,
Por quê? Porque ele colocou lá no STF os amiguinhos, os parceiros, para ajudar aí na criminalidade, nos crimes dele. Ele e a Dilma. Agora, como esses amigos soltaram ele acha que pode fazer o que bem entender, pode xingar o presidente da República, falou que o Bolsonaro foi expulso do exército. E você, Lula? Você foi preso. O Bolsonaro pode ter sido expulso, mas você foi preso, condenado em várias instâncias, cumpriu pena. E era para você estar preso agora. Se o Brasil fosse um país sério, você não teria chance, você não teria espaço na mídia para falar essas coisas que você vem falando, para atacar a democracia, como você vem atacando, falando que vai regulamentar os veículos de comunicação, para você atacar o presidente da República, que foi eleito democraticamente. Se o Brasil fosse um país sério, você estaria atrás das grades, sem ninguém te dando atenção, diferente do que está acontecendo. É uma piada, é revoltante. Você, condenado pelo povo brasileiro, condenado pela justiça nesse país, ter essa oportunidade de concorrer de novo à presidência da República e xingar o presidente, acusar o presidente, como você vem fazendo. Muito bem. Adriles Jorge, eu vi que você discorda um pouco quando a gente fala que tem estratégia do Bolsonaro nessa história. Por quê? Discordo porque não é só estratégia, nem tudo se resume a estratégia eleitoral, Paulo. Eu acho que está em jogo aqui é um princípio de justiça real. Se Lula acha que é um absurdo e é estúpido e medíocre Bolsonaro soltar um inocente injustamente condenado, é porque ele mesmo, Lula, é um criminoso condenado em 3 instâncias que foi solto, indultado pela graça divina do demônio do STF que quer fazer dele um candidato do establishment. E o próprio Lula já indultou Cesare Batista, criminoso, terrorista, assassino, indultado, advogado, defendido pelo próprio Luiz Barroso, foi indultado por ele. No próprio governo Dilma, no próprio governo do PT, o Zé Dirceu também teria sido indultado. Ou seja, eles soltam bandidos. O que Bolsonaro fez não é uma estratégia sociopolítica eleitoral. Ele cometeu um ato, ele fez um ato de justiça, de justiçamento de um homem que, por proferir desaforos vulgares, foi condenado a quase 10 anos de prisão. Agora, o Lula fala, o Bolsonaro faz isso para se manter no noticiário. Não, quem quer se manter no noticiário permanentemente é o seu aliado político, o STF, que quer criar uma narrativa falaciosa que existe um governo ditatorial que solapa a democracia, quando na verdade é o inverso. É o próprio Barroso, é o próprio Alexandre de Moraes, quando perseguem pessoas, prendem pessoas sem o devido processo legal, criminalizam a opinião, colocam tornozeleiras, desmonetizam. Agora o próprio Alexandre de Moraes chegou a pedir a Anatel que destrua qualquer possibilidade de reverberação do site do Alan dos Santos aqui no Brasil. Ou seja, é um atropelo constitucional atrás do outro. É um atropelo da lei através do outro. Tudo em nome de um falso discurso de democracia subvertido, que quando eles mesmos falam que estão atacando, que o Bolsonaro ataca a democracia, eles atacam a liberdade de expressão, eles atacam a democracia, eles perseguem vozes conservadoras, eles fazem uma possibilidade de ditadura aqui no Brasil.